Sejam bem-vindos à nossa última aula do Neuroexame de AZ. Chegou! Ninguém acreditava, mas para quem acreditou, chegou. Galera, estamos indo acabar, finalizar os pares cranianos. Já vimos os mais importantes, na minha concepção, que são o segundo, terceiro, quarto e sexto. Vimos como o olho se mexe, reflexo, pupila, arrebentamos. Transformei você quase num neurooftalmologista e você está pronto para fazer atendimentos focados, rápidos e sistematizados no seu pronto-socorro. Já agora, nós vamos continuar vendo os pares cranianos e também são pares importantes para você entender as possíveis alterações que você pode enxergar no seu dia a dia. Por isso, bora continuar o nosso estudo, certo? Primeiro temos o nervo olfatório. Primeiro de todos, literalmente o primeiro, ó. Que cheirinho gostoso, nervo olfatório, primeiro par craniano, aonde a gente precisa entender a queixa do paciente. Doutor, eu não sinto cheiro de nada. Pessoal, vamos manter o bom senso. Está no pronto-socorro, numa sala de emergência, chegou o paciente com um quadro de AVC, com um quadro de um déficit neurológico que você precisa avaliar, fazer o exame neurológico sempre completo. Lembra que não existe exame neurológico focado, existe exame neurológico porco, mas essa parte eu vou aliviar para vocês. Você não vai chegar ao paciente com uma hemiplegia e você falar: licença, senhor, cheira aqui, tá com cheirinho de canela ou café? Você não vai fazer isso, tá? Então, primeiro par craniano pode ser a queixa que o seu paciente te traz. Temos duas condições muito importantes para isso. Uma recentemente que assolou o mundo inteiro, a Covid. A Covid deu uma condição chamada de anosmia. E existe uma outra doença que começa com sintomas não motores e o principal deles também é a anosmia, que é a doença de Parkinson. Então, nessas condições, o paciente pode te queixar. E como que você vai avaliar se o paciente queixar isso? Primeiro, você tem que avaliar a patência nasal. Ver se o cheirador do cara está aberto, certo? Ou se por um acaso ele tem ali alguma hipertrofia de conchas nasais, gerando uma dificuldade da passagem de ar. Isso pode ser um motivo de cheirar mal. Agora, o paciente também você tem que avaliar se ele consegue diferenciar cheiros. Cheiros clássicos e fortes, né, pessoal? Café, canela, álcool, esse tipo de coisa ajuda você nessas condições mais no detalhinho, beleza? E aí a gente passa para o quinto par craniano, que é o nervo trigêmeo. O trigêmeo ele chama assim porque ele tem três porções, certo? A porção, ele tem três ramos, o ramo um, 2 e o ramo 3. O ramo um, que é o ramo mais de cima, é a porção oftálmica. O ramo 2, que é o ramo mais do meio, é a maxilar, na altura da maxila. E o ramo 3 é o mandibular, que é a altura da mandíbula. E ele, basicamente, o trigêmeo faz a sensibilidade da face em todas essas regiões que vocês estão vendo por aqui. Lembrando que ele poupa o ângulo da mandíbula. Quem faz o ângulo da mandíbula é C2, lembra disso? Bom, qual sensibilidade o trigêmeo faz, Henrico? Todas sensibilidades. Pessoal, sensibilidade dolorosa, tato epicrítico, protopático, propriocepção, vibração, temperatura, dor, tudo. Então, você precisa avaliar essa alteração sensitiva em cada uma dessas porções. Porção um, 2 e 3, de um lado e do outro, certo? Perfeito. E aí você também pode começar a entender queixas como do seu paciente que tem nevralgia do trigêmeo. Em algum desses ramos, ele tem uma situação inflamatória, ele tem um quadro de dor muito importante por conta, por exemplo, de uma torção da artéria cerebelosa superior cutucando o trigêmeo. E isso gera uma dor na face, mas não é em qualquer canto da face, é respeitando esses trajetos, certo? A aula não é disso, mas você já começa a entender a relação da neuroanatomia com o exame físico que você está encontrando com os achados clínicos do seu paciente. Só que o trigêmeo ele é um músculo misto, ele não é só um músculo sensitivo, ele é um músculo também motor, porque ele inerva a musculatura mastigatória. E quando a gente fala de mastigar, a gente fala sobre quatro músculos: o masseter, o temporal e os pterigóideos, lateral e medial. O pterigóide lateral la abre la boca. La abre la boca é assim que você lembra que ele é o único dos músculos mastigatórios que vai abrir a boca. Mas, Henrico, quem abre a boca não é a gravidade? É. Mas quem abre a boca assim, com força? Quem abre a boca com força e faz essa força é o pterigóide lateral. E o resto fecha a boca e faz a mordida ser bastante forte. Para isso você sente a contração do masseter, sente a contração do temporal, manda o paciente abrir forte a boca contra você, beleza? E é assim que você vai perceber a função preservada do quinto par. Joia? Essa é a avaliação do nervo trigêmeo, lembrando da sua porção sensitiva e motora.
O nervo trigêmeo, ele faz a inervação da pálpebra, certo? Da córnea. Então, se ele faz a inervação sensitiva aqui dessa porção da pálpebra, da córnea, o que acontece é que a gente vai perceber um achado e um reflexo extremamente importante, principalmente aí para quem trabalha em UTI e já está ligado nos reflexos e no teste motor de morte encefálica, que é o reflexo córneo-palpebral. Como funciona esse reflexo? Quando eu passo alguma coisa na minha córnea, o que acontece é que, por exemplo, gentilmente eu vou passar ali uma gaze no olho, no cantinho do olho do meu paciente. O que que eu espero se eu enfiar o dedo no seu olho? Que você pisque. E como que isso acontece? O nervo oftálmico, que faz a sensibilidade dessa porção da córnea, ele vai mandar uma informação até o gânglio trigeminal. Do gânglio trigeminal, eu tenho uma via direta para o nervo facial, que vai piscar. Quem pisca é meu nervo facial, certo? Ah, Henrico, você não falou que o levantador da pálpebra é do terceiro par? É, o levantador é. Agora, quem fecha o olho forte é o orbicular. É o orbiculador do olho. E este músculo, ou músculo orbicular do olho, que fica ao redor do olho, tem o orbicular do olho, o orbicular da boca, quem faz essa inervação da mímica facial é o sétimo par craniano. Por isso que eu estou testando o quinto e o sétimo par. Perfeito. Quando eu peço pro meu paciente relaxar a boca, abrir a boca, e eu venho com o martelinho e bato aqui, eu estou mandando informações pelo ramo mandibular. E do ramo mandibular já volta uma informação para o masséter, só que para o núcleo motor que viaja pelo ramo mandibular, o ramo V3. E esse ramo V3 vai fazer o quê? Vai fazer você fechar a boca pelo estímulo do masséter. Então é um reflexo que testa, o reflexo mentoriano, ele testa a via trigeminal pela via trigeminal. É um reflexo que é a aferência do trigêmeo e a eferência do trigêmeo. Então é interessante você perceber que em situações onde o trigêmeo está acometido, esse reflexo pode estar ausente. E aí vamos falar do sétimo par craniano. O sétimo par craniano é que faz você fazer careta, é o que permite você fazer a movimentação da mímica facial. Então, basicamente, ele vai ajudar na abertura ocular, na rima, vai testar a rima labial, vai testar a testa, vendo se ela está simétrica ou não, as ruguinhas, beleza? Cuidado com o paciente que faz botox, que pode estar uma dificuldade para mexer. E essa é de fato a hora do seu paciente fazer careta, pessoal. Eu quero que você lembre muito bem de fazer dois passo a passo nessa hora. Pedir para o seu paciente dar um sorriso, ver se está simétrico ou se ele tem um desvio de rima e pedir para o paciente fazer careta, para você perceber se esse paciente não tem uma dificuldade de piscar o olho e ele pisca só com um lado, ele vira a boca só para um lado e ele tem um lado que está completamente paralisado. E aí você percebe que esse paciente está assim. Ele fala meio esquisito desse jeito e ele tem um lado inteiro paralisado. Isso é uma paralisia facial periférica. Ou meu paciente pode ter só um desvio de rima, mas ele ainda tem uma simetria da porção superior da face. Isso é uma paralisia facial de padrão central, beleza? E isso é extremamente importante. Então, para avaliar uma paralisia facial central, para avaliar uma paralisia facial, eu peço para dar um sorriso e fazer careta, fazer cara de susto. Então, a via, né, o nervo facial, ele nasce no giro pré-central, porque ele é um nervo motor. Então, ele nasce no giro pré-central, viaja até a ponte, aonde na ponte eu vou ter a informação, na ponte eu guardo as informações sobre que vai levar a informação para o núcleo do facial. Então, nasce o corpo do primeiro neurônio motor, que vai dar origem ao nervo facial, está no giro pré-central. O axônio dele vai passar pela coroa radiada, cápsula interna, vai chegar até a ponte. Passa pelo mesencéfalo, vai até o núcleo do facial da ponte. E aí, lá no núcleo facial da ponte, o que acontece é que ele vai chegar e fazer a comunicação com o corpo do segundo neurônio motor, que vai formar o nervo facial. Porém, a grande diferença disso aqui é essa, que tem um pedaço que cruza. Qual pedaço? O pedaço da parte de cima, cruza. Ou seja, ó, o nervo facial à esquerda vai viajar até o núcleo do facial à direita, né? É cruzado, lembra? Via motora normal, lá na ponte. Só que o que acontece é que tem um pedaço dessas fibras referentes à movimentação da parte de cima da face que cruza para o outro lado. Ou seja, se eu lesionar o nervo aqui em cima, eu ainda tenho um pedaço que mexe a parte de cima da minha face que está vindo pelo outro lado. Por isso que o meu paciente que tem uma lesão do primeiro neurônio motor do facial, ele não tem um comprometimento da face. Ele tem um comprometimento só da parte de baixo.
Já o meu paciente que tem uma lesão periférica pós-nuclear, o que acontece é que ele, além de perder a parte de baixo, que já tinha perdido antes mesmo, ele também vai perder a parte de cima. E aí meu paciente faz uma paralisia de padrão periférico. Então, o paciente com a paralisia facial de padrão central, ele perde apenas a porção de baixo da face. Porém, quando ele perde a parte de cima, quando ele tem um acometimento da periferia do núcleo, do nervo, do segundo neurônio motor do nervo facial, o que acontece é que eu vou perder a motricidade de uma hemiface toda. Essa é a diferenciação da paralisia facial central para a paralisia facial periférica. Beleza? Além disso, o sétimo par craniano, pelo nervo corda do tímpano, que viaja junto com o nervo lingual, vai para os 2/3 anteriores da língua, fazer a gustação. Então ele é um nervo misto por causa disso. Ele te permite fazer a gustação, sentir gostinhos, gostosinhos, nos 2/3 anteriores da língua. Tem um nervo bastante importante para isso. E esse é o nervo corda do tímpano que vem do facial. Perfeito? Vimos então o primeiro, o quinto e o sétimo. Vamos avaliar agora o oitavo, nervo vestíbulo coclear. Vestíbulo, porção vestibular. Porção vestibular desse nervo manda informações sobre a posição da minha cabeça para parte do meu sistema nervoso central, para os núcleos vestibulares que estão na ponte e no bulbo, que vão se comunicar com o cerebelo, para eu conseguir ter equilíbrio, entendendo aonde está a minha cabeça. Perfeito. Agora, vestíbulo coclear. A função coclear é quem vai me permitir ouvir, quem vai me permitir escutar. E aí eu tenho uma avaliação auditiva neurosensorial, que vai tentar entender o ramo coclear, que vai avaliar a condução aérea do estímulo, só que eu também tenho uma avaliação auditiva condutiva. Por quê? Porque eu tenho uma condução que não é aérea do som, eu tenho uma condução que é óssea. Então, quando eu bato o diapasão e encosto ele no meu crânio, aquilo vai se dissipar. E aí eu tenho alguns locais clássicos de colocar. Eu bato o diapasão e coloco na parte de cima da minha cabeça, certo? Numa região central do meu crânio, para ver se o paciente escuta igual dos dois lados. E eu também coloco no processo mastoide, na região mastoide bilateral, para avaliar se meu paciente escuta adequadamente o som dos dois lados. E agora, quando eu acabo de bater e o paciente para de escutar, eu ainda tiro e peço para esse paciente escutar o zzz do diapasão, para ver se a condução aérea também tá de boa, certo? Perfeito, e igual dos dois lados, e simétrica, né? É sempre importante avaliar a simetria para o seu paciente. Quando a gente vai fazer a avaliação do equilíbrio para testar a porção vestibular desse nervo craniano, né, do nervo vestíbulo coclear, a gente tem que fazer alguns testes. Um deles é o teste de Rumberg, onde você deixa o paciente de pé, pede para ele juntar os pés e ficar olhando para frente. Se eu tiver um acometimento vestibular, o que acontece é que meu paciente cai sempre para o mesmo lado. O acometimento vestibular também pode gerar nistagmo, com algumas características. Por isso que é tão importante saber fazer o exame físico do paciente com a queixa de vertigem. E eu também vou avaliar a coordenação motora, já que esse paciente pode ter, na verdade, um acometimento cerebelar, gerando achados cerebelares, como por lesão das vias vestíbulo cerebelares, como a presença de ataxia, digiado, cosinesia e dismetria, que a gente já viu nas aulas de coordenação motora. Perfeito! Tenho o nono par craniano, que é o nervo glossofaríngeo. Classicamente, o nervo glossofaríngeo inerva o terço posterior da língua, fazendo tanto a inervação sensitiva geral, que vai permitir eu sentir temperatura, dor, ter lesão, tato epicrítico, tudo isso no terço posterior, e o meu terço posterior também vai ter sensibilidade gustativa, eu vou sentir o gostinho totoso de uma frutinha tipo moranguinho por causa do glossofaríngeo. Perfeito? Além disso, o glossofaríngeo participa com o décimo par em uns reflexos importantes. O glossofaríngeo, além de fazer a inervação gustativa e geral da língua, do terço posterior, também inerva algumas regiões, como a úvula, certo? Como o véu palatino ali. E a tonsila palatina. Por isso que quando eu estimulo com um cotonete a minha tonsila palatina de um lado e o palato mole, o que que eu vejo? Uma contração. A úvula, ela faz o palato, ele sobe. Então eu tenho uma contração de um dos lados. Eu faço uma elevação do palato mole. E o que acontece é que eu tenho um desvio da úvula para aquele lado, porque o palato mole sobe, a úvula desvia para o lado do meu cotonete. Estimulo aqui, faço a úvula se torce para esse lado, certo? Porque está contraída. Agora, eu posso ter um desvio de úvula contínuo,
se eu tiver uma lesão do nono par craniano e do décimo, o que pode acontecer em AVCs, por exemplo, do bulbo. AVCs de bulbo podem ter esse achado, beleza? Por exemplo, na síndrome de Wallenberg, em AVCs bulbares, eu posso lesar o núcleo lombigo, que são núcleos que pegam esses dois pares cranianos. Legais, legal. Temos o nervo vago agora, que é um nervo majoritariamente parasimpático. Então ele vai levar para todo o seu corpo estímulos parasimpáticos. Agora, o nervo vago, ele faz a movimentação de úvula, palato, mole e tonsila. Você acabou de ver isso. O glossofaríngeo sente essa região, o nervo vago mexe essa região. Por isso que eu preciso avaliar a simetria dessas regiões, junto com o reflexo nauseoso que a gente acabou de ver. Além disso, eu peço ao meu paciente falar e ver se a movimentação dessas estruturas está simétrica. Peço para o meu paciente falar. Por quê? Do nervo vago sai um nervo chamado laríngeo recorrente, que vai inervar as cordas vocais e vai permitir com que o meu paciente fale de forma normal. Caso eu tenha uma lesão, eu posso ter uma voz sobrosa, tipo assim, do meu paciente, por conta de uma lesão do nervo laríngeo recorrente. Tenho também uma dificuldade de deglutição. Meu paciente pode ter uma dificuldade de engolir e fazer uma disfagia de condução para líquidos, inclusive, aonde o paciente vai tomar um pouco de água e já se engasga todo e fica mal, beleza? Temos aqui o nervo acessório, que é o 11º par, que tem alguns núcleos, tem um núcleo correspondente ali junto com o vago e com o nono, e precisa ser avaliado. Pode ser lesionado também em lesões bulbares, tá bom? Aonde eu peço para o meu paciente fazer movimentos óbvios. Por que óbvios? Porque a função desse nervo é inervar exclusivamente o esternocleidomastoide, que vira o meu pescoço, e o trapézio, que levanta os meus ombros. Então é só você pedir esses movimentos resistidos para o seu paciente que você já avaliou o nervo acessório. E por último, mas não menos importante, para acabarmos com tudo, o 12º par craniano, nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é um nervo essencialmente motor, só que ele faz a motricidade da língua. Ele que mexe a língua. A grande questão é que a língua, ela não mexe, ele não é um vetor de força para frente. Ele é um vetor de força para medial, assim. Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu perco um dos nervos hipoglossos, o que acontece é que eu desvio a língua para o outro lado. Eu faço uma curva na minha língua. Eu desvio a língua para o lado da lesão, certo? Por conta desse vetor de força dessa musculatura. Esse achado é um achado que pode estar presente, por exemplo, em AVCs de bulbo. Então precisa ser avaliado em todo paciente que você avaliar, certo? Síndrome de Dejerine, por exemplo, tem esse tipo de achado. Beleza? Pessoal, a grande vontade desse curso nosso é deixar claro para você o que você não pode deixar de avaliar. Você precisa se munir de conhecimentos neuroanatômicos para que você consiga entender os achados do seu exame físico. Você precisa começar a construir a lógica sindrômica, né? A junção desses achados diagnósticos topográficos que você fez no exame físico para falar, putz, já que eu tenho uma lesão aqui, 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 eu já entendi que deve ter pegado tal artéria, que eu devo ter um acometimento nessa região, que eu devo estar falando de tal síndrome. E dessa forma você vai escolher um exame complementar para que você consiga chegar num tratamento, beleza? A logística é essa e a arma que eu dei para vocês com o neuroexame de AZ é justamente poder acessar os diferentes déficits neurológicos do seu paciente. Para você conseguir ter uma base neuroanatômica muito importante, ajuda completamente nisso aqui. E é por isso mesmo que a gente fez o Neuronato de AZ, que é o nosso curso de neuroanatomia completo. Para você conseguir entender isso aqui aplicado à parte sindrômica, isso aqui aplicado nas diferentes emergências neurológicas, nós fizemos o Golden Minute, que é o nosso curso completo de emergências neurológicas para você testar dessa forma em cada um dos achados possíveis do seu paciente. Então tem alterações visuais, AVC, crise convulsiva, neuroinfecção, um monte de coisa para você se capacitar. E para você testar isso na prática, que a gente ama tanto fazer as nossas imersões, a imersão em emergências neurológicas e a imersão em AVC que a gente faz, beleza? Então, espero poder encontrar vocês aí em algum dos nossos treinamentos para você ficar ainda mais capacitado para o seu dia a dia. Grande beijo para vocês, a gente se vê na próxima.